Bom dia, meninas e meninos. De volta estamos com o programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor, podem dizer? Isso, professor Eduardo Monteiro. Esta é a aula número 2 de Matemática. O que é que vamos ver nesta aula de hoje? Como podem ver, hoje nós vamos estudar os números pares e os números ímpares. Isso mesmo, números pares e números ímpares. Mas antes, eu gostaria de fazer-vos uma perguntinha. Quais são as peças de vestuário que são vendidas aos pares? Querem repetir a pergunta comigo? Vamos, leiam comigo de novo. Vamos. Quais são as peças de vestuário que são vendidas aos pares? Entenderam a pergunta? Exato. Então, vamos lá. Já conseguiram a resposta? E os pais encarregados de educação, sempre que possível, podem ajudar perfeitamente os vossos educandos. Vamos ver se conseguiram a resposta. Nós temos já... Aqui o que é que temos? Podem ler. As meias. Exato. E também, os sapatos só se vendem aos pares. Mas não terminamos, temos mais um outro exemplo. As luvas, essas peças de vestuários, só se vendem aos pares. Mas, professor, o que é par? De uma forma muito simples, par é um conjunto ou agrupamento de duas coisas ou dois elementos. E neste caso, como podem ver, nós temos aqui as meias. Aqui ao meio, ali ao meio, nós temos os sapatos. Um pé mais um outro pé. 2 sapatos. E as luvas, a mesma coisa. Entenderam o que é par? E nós podemos obter números pares através de contagem 2 em 2. Sempre quando quando aparece, melhor dizendo, esta palavra par, nós temos que ter isto em mente. Grupo de 2. Agora, vamos tomar como exemplo o número 10. O número 10, exato, isso mesmo. Nós podemos representar isto através de 10 mangas. Então, neste momento, eu gostaria que pegassem o caderno, um lápis e podem perfeitamente desenhar 10 bolinhas. Vamos a isso. 10 bolinhas. Agora, o que é que vamos fazer? Nós vimos que par é um conjunto de 2 elementos. Então, neste momento, nós vamos fazer isto. Vamos fazer o agrupamento de 2 mangas. E no vosso caderno, vocês vão agrupar as bolinhas 2 a 2. Entenderam? 2 a 2. Vamos. Isso mesmo. Já terminaram? Penso que sim. E como é que vai ficar? Exatamente isto. Quatro grupos e, finalmente, quantos grupos é que formamos? Quantos grupos de 2 mangas? Muito bem, nós formamos 5 grupos com 2 mangas cada. E sobrou alguma coisa? Muito bem, não sobrou nenhuma manga. Então, quando assim é, nós estamos perante um número
que é par. 10 é um número par. Por quê? Porque nós fizemos agrupamento, fizemos grupo de 2 mangas e não sobrou nenhuma manga. Mas se um número tiver mais do que 2 algarismos, por exemplo, temos 120. Seria um grande trabalho fazermos 120 bolinhas. Seria um grande trabalho fazer 120 bolinhas. Mas podem ficar calmos. Há uma regrinha que vai nos ajudar a compreender isto. Muita atenção. Aqui, como vocês podem ver, nós vamos continuar a sequência desses números. Podem ler. 1, 2 e já. 120, isso. Exato. 182. Sozinhos agora, sozinhos. Boa. 206. Último, sozinho. 538. Como vocês podem reparar, nós destacamos o algarismo das unidades. Como podem ver, os algarismos das unidades estão a vermelho. Quais são eles? 0, 2, sozinhos. Mais uma vez, sozinhos. E por último, o algarismo 8 em 538 aparece com uma cor diferente. Então, é simples. Quando o número tiver mais do que 2 algarismos, o que é que vamos fazer? Nós vamos prestar atenção no algarismo que representa a ordem das unidades. E quando esses algarismos terminarem em... Agora, eu agradecia muita atenção. Quando os algarismos das unidades terminem em 0, 2, 4, 6 e 8, nós podemos dizer que este número é par. Entenderam? Então, vocês vão repetir comigo esses algarismos. 0, muito bem, podem repetir. 0, 2, depois 4, boa, 6, 8. Então, 120 termina por 0, então é um número par. 182 também termina por 2, então é par. Não é preciso fazer 182 bolinhas. Basta vermos o algarismo das unidades. E conseguiremos identificar perfeitamente se o número é ímpar ou se é par. E neste caso, 182 termina por 2, então é par. 354 também termina por 4, então é par, logo é par. 206, a mesma coisa, termina por 6, é par. 538, a mesma coisa. Conseguiram pegar esta regra? Exato. Então repitam lá, sozinhos. Os números pares terminam em... Isso. Exato. 4, 6 e, por último, 8. Muito bem. Vamos prosseguir. Os números pares são aqueles em que os algarismos das unidades terminam em 0, 2, 4, 6 e, por último, ou 8. Simples. Agora vamos considerar o algarismo 9. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o número 10. Podem fazer 9 bolinhas e, de seguida, circular ou formar grupos de 2 mangas. Já terminaram o desenho das bolinhas?
Já terminaram o desenho das bolinhas? Muito bem. Como é que fica então? Já terminaram de formar os grupos? Boa! Um grupo, mais um outro. Ok? Professor, aqui, quantos grupos é que formamos? Conseguiram formar mais grupos? Claro que não. Aqui, nós formamos quantos grupos de 2 mangas? Exato! Formamos 4 grupos de 2 mangas. Sobrou alguma coisa? Sobrou? Claro que sim. Como podem ver, uma manga ficou de fora, então sobrou uma manga. Quando sobrar algo depois de fazermos o agrupamento de 2, nós dissemos que o número é ímpar. Por quê? Fizemos o agrupamento aqui, como podem ver, e ficou uma manga fora do grupo. Logo, 9 é um número ímpar. A mesma coisa, mas se o número tiver a partir de 2 algarismos, 120, 140, e aqui temos 231, leiam comigo. Exato. 375, agora vocês, sozinhos. E, finalmente, juntos, 409. Será fácil fazermos 409 bolinhas? Não. É possível, mas dá muito trabalho. Então, nós temos que aprender as coisas de forma correta. Como é que vamos fazer? Nós vamos prestar atenção exatamente no algarismo que representa a ordem das unidades. E, neste caso, na sequência dos números que temos aqui, podem ver, temos 231. Aqui o 1 está na ordem das unidades, o 3, o 5 de 375, o 9 de 97 e, por último, 409. O 9 de 409 está na ordem das unidades. Então, quando os números terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, nós chegamos à conclusão de que este número é um número ímpar. Entenderam? Conseguiram fixar? Então vamos lá recapitular. Os números pares terminam em... Comece. 0, 2, 4, 6 e 8. E, por sua vez, os números ímpares terminam em 1, 3, sozinhos. Boa, 5, depois de 5, 7 e, por último, sozinhos. Exato, 9. Excelente. Agora, sim, podem circular os números pares. Vamos às obras, vamos? Agora prestem atenção para verem se conseguiram chegar ao mesmo resultado. 4. Professor, por que é que o senhor pulou esses 2 números? Muito bem, porque aqui o 13 termina por 3, então não é par. A mesma coisa com o 25, que termina por 5. 422, o algarismo das unidades é o algarismo 2, o último 2. Então, o número é par. 278 termina por 8. O algarismo das unidades é 8, então é par. 96, 190, 0. Quando o número termina por 0, é par.
E, por último, 168. É isso? Claro! Agora, passamos para o exercício 2. Vocês não têm um quadro lá em casa, ou pelo menos nós não vamos, porque há alunos que podem ter quadro lá em casa, então aqui nós vamos fazer juntos. Entenderam? Não é preciso passar esses números para o vosso caderno. Eu agradecia a vossa atenção para podermos resolver, fazer isto de forma juntos. Vamos apagar os números ímpares. Bora ler mais uma vez. Vamos, isso, apagar os números ímpares. Mas antes, gostaríamos de relembrar aquela regra que diz-nos que os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Qual será o primeiro número a ser apagado? Será que eu vou apagar 200? Será que eu apago agora ou que nós vamos apagar o 146? Eu não sei. Vamos fazer juntos. Vamos lá, dica para o professor poder apagar. Isso, muito bem. Eu vou apagar o número 431. Por quê? Porque terminou em 1. Então é par. Os outros números a serem apagados: 457, exato, 349, 9, unidade 9, o valor, o algarismo 9, está na ordem das unidades, então este número é ímpar. 363, muito bem, termina em 3. E por último, o 500, não é? Não, muito bem. O número 111. Até aqui tudo ótimo? Então vamos prosseguir. Terminamos assim de resolver os 2 exercícios, mas antes de nos despedirmos, eu vou deixar-vos 2 trabalhinhos para fazerem lá em casa, com a ajuda dos pais ou encarregados de educação. Exatamente, o primeiro trabalho a ser feito lá em casa é este. E vamos ler juntos. Preencham o quadro de acordo com o exemplo. Onde é que está o exemplo? Mas primeiro nós temos que compreender a tabela. Aqui nós temos membro da família. Temos mãe, que é um membro da nossa família. Temos, de seguida, idade. Essa mãe tem 43 anos. Número par ou número ímpar? A idade da mãe. Será que é um número par? Não, porque aqui nós já temos assinalado com um X que essa idade é um número ímpar. Então, vocês vão escrever os outros nomes dos membros da família aqui embaixo e vão fazer a mesma coisa, de acordo com a idade. Por exemplo, se aqui eu tivesse um irmãozinho com 10 anos, o número 10 termina por 0. Então, eu iria, obviamente, colocar X no número par. Entenderam? Agora vamos para o exercício 2. Leiam comigo. Escrevam os números de 3 em 3 até 102. 102. Já dei uma pequena dica aqui. 0, 3, 6, nós temos reticências, porque não terminamos a contagem, porque vocês vão dar continuidade lá em casa. E o 2.1, porque tem a ver com o exercício 2, escrevam por extenso os números ímpares. Rapidamente, vocês têm o exemplo aqui 3. O 3, como é ímpar, melhor dizendo, por isso aqui nós temos a escrita deste número por, neste caso, deste algarismo, por extenso. Mas vamos ver um pouquinho a mais. 0, 3, 6, 9, 12, 15.
Tenho aqui 9. É um número ímpar? Sim, porque o número ímpar termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, 9. E o 12? Será que eu vou tomar o 12 aqui para fazer a leitura por extenso? Não, claro que não. Por quê? Estão a lembrar da regra? Exato, porque o 12 termina aqui por 2 e o 2 aqui, na ordem das unidades, este número é par. Entenderam? E o 15? É um número, isto sai porque é par e fica o 15. 15. Então, todos os números encontrados, todos os números ímpares encontrados na contagem ou na escrita dos números de 3 em 3 até 120, todos esses números pares devem ser representados por extenso. Entenderam tudo? Muito bem. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Mas antes, nós vamos recapitular o que foi trabalhado. Nós vimos números pares e números ímpares. Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, enquanto que os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Chegamos ao fim do encontro de hoje. Voltamos-nos na próxima aula com o aprender e estudar em casa. Mas antes, não se esqueçam de estudar muito e lavar as mãos com água e sabão. Adeus!